Muito boa tarde, amigos e amigas aí do YouTube, do Facebook. Eu sou Hermínio José de Oliveira Neto, HJ Evangelista. Você vai me encontrar lá no YouTube. Estamos mais uma vez aqui com a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para fazer mais uma vez esse trabalho evangelístico aqui na região de Marialva, norte do Paraná. Estamos aqui com alegria no coração, sempre, para poder dar o melhor de nós, que é estar na palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado a vocês, meus irmãos e minhas irmãs aí. Peço sempre a vocês aí, de todos os sistemas religiosos. Não importa onde você esteja buscando Deus, isso não importa. O importante é que Deus sabe o que cada pessoa tem em seu coração. O importante é que Deus está vendo a sinceridade do coração de cada pessoa nessa terra. Então não importa onde você esteja buscando Deus, Deus está em um coração, em uma mente limpa, um coração que almeja por Ele e tem fome dele. Deus não vai estar correndo atrás de ninguém. Deus vai procurar os tais que o adorem Ele em espírito e em verdade. E é por isso que nós estamos aqui nesta tarde com muita alegria no coração para poder estar falando mais um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoá-los ricamente a todos e todas aí. Eu cumprimento os irmãos da mensagem, mensagem do sétimo anjo, E eu cumprimento todos os irmãos de todos os sistemas religiosos do Brasil e do mundo. Eu cumprimento os irmãos da África, de Moçambique e de todas as partes ali da África, de Portugal, Espanha, Estados Unidos, do Brasil e do mundo inteiro. Que Deus possa vos abençoar. Cumprimento os irmãos de Curitiba, na pessoa do irmão Francisco Mesquita, o pastor ali de Curitiba. Deus abençoe ele. Deus abençoe os irmãos de Americana, na pessoa do pastor Donizete José Pereira. Os irmãos ali de Franca, também São Paulo, que Deus possa os abençoar. Eu não sei qual pastor que ficou ali, no lugar do saudoso pastor Osmar Rodrigues Costa, Para mim foi um homem de Deus nessa terra. Que Deus possa abençoá-lo. E onde quer que ele esteja, que Deus tem certeza que ele possa ter encontrado um cantinho lá na glória. E assim também os irmãos de Castanhal, Redenção, do Pará, os irmãos do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, cada parte do Brasil e do mundo. Quero cumprimentar a minha irmã Rosa ali de Curitiba, viajou, chegou tarde ontem em Curitiba, mas graças a Deus já chegou bem. Cumprimento o povo ali de Lins, a Isa, o Panquinha, todo o povo ali de Lins, Prima Naide, Tia Cida. Deus abençoe a todos vocês, viu? O William, o primo ali de Campinas, o William, um abraço, William, Deus te abençoe de coração, viu? Então, o primo Guilherme também, a Tamires, a Sueli, Irmã Diná, irmão Valdomiro, que Deus vos abençoe a todos vocês também, os pastores, os ministros aí da palavra do Senhor nosso Deus. Quero sempre falar para os irmãos, se você precisar de uma ajuda espiritual, você vai me achar lá no YouTube. Você procura lá HJ Evangelista, você vai achar lá as minhas lives, Que Deus possa vos abençoar. O povo ali das Minas Gerais, a Adriana do Córrego Danta, o esposo dela, a Tainá, filha dela, Tudo ali. João Bosco ali também, no Tocantins. Deus abençoe o povo de Silvanópolis, Tocantins também. E todo o povo, que Deus possa vos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a todos vocês e pedir a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que vocês possam entrarem aí, compartilhando no Store, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp. Vão compartilhando aí, vão mandando para tua família, o teu parente, E você vai estar fazendo um trabalho para o Senhor nosso Deus. Quero mandar um abraço para o José Marcelo Bugarelli, ali de Mandaguari, um advogado.
Deus abençoe o Adriano também, meu sobrinho ali de Mandaguari, a Luzia, da Boa Vista. Que Deus possa vos abençoar a todos e todas vocês aí, gente. Tá? E que Deus possa abençoar em geral todo o nosso povo do Brasil e do mundo. Eu já quero aqui ler o Salmo 19 para que a gente possa entrar na palavra do Senhor já, sem perca de tempo. Deus abençoe o povo de Maringá, né? A cidade de Maringá, de Marialva também, Sarandi, né? Todo o povo ali de Sarandi. Ontem nós tivemos, sábado passado, na casa de um grande amigo que a gente se conhece há muitos anos, né? Ali na casa da Zélia, o esposo dela, ali de Sarandi. Que Deus possa vos abençoar, viu? Então já quero entrar aqui, já quero ler o Salmo 19, para a gente já poder estar fazendo esse trabalho, que para mim é uma das melhores coisas que Deus levantou na minha vida, é eu poder estar sendo usado por Ele, né, para poder estar levando a palavra dEle até os corações das pessoas. Irmão Elias Venâncio, aí de Moçambique, Deus abençoe, meu irmão, viu? Elias Vasco, seu pai e tua mãe. Que Deus possa abençoar a comunidade aí, viu? Todos os irmãos aí. Pastor Elber ali da Bahia também. Deus abençoe. Pastor Mauro Cardoso de Arapongas. Que Deus possa vos abençoar. Hoje é dia 1º de dezembro, né? Hoje é dia 1º de dezembro de 2024. Estamos há 24 dias já do Natal, né? Já encerrando praticamente o último mês do ano. Mas graças a Deus estamos vivos aqui para agradecer ao Senhor nosso Deus, né? Então hoje é dia 1º de dezembro, né, de 2024. Vamos começar então lendo aqui o Salmo 19, para que nós possamos entrar já na palavra do Senhor nosso Deus. Quero cumprimentar meu primo Osvaldo ali também, né, de São Paulo ali, prima Neiva, prima Geni de Araras. Deus abençoe todos vocês, toda a família aí, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é demonstrado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Purga-me todos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Eu quero já, irmão, entrar aqui e ler já a palavra do Senhor, então, para que nós possamos falar sobre o tema que vamos falar hoje aqui nesta tarde. Nós vamos ir lá então, lá em Êxodo 20, versículo 18 e 19, e 1 Coríntios 14, versículo 37, para que nós possamos estar abordando esse assunto que nós vamos falar hoje aqui nesta tarde. Vamos então ler aqui,
Tá? Êxodo 20, versículo 18 e 19, que diz assim: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Vamos vir aqui então agora. 1 Coríntios 14, versículo 37. O apóstolo Paulo falando aqui: Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Grande Deus, Pai Santo, Deus Criador dos céus e da terra. Sem o Senhor, nada do que foi feito se fez, ó Pai. Toda a plenitude, todo o poder, toda a honra, Pai, toda a glória ao Senhor nosso Deus. Peço nesta hora, meu Deus, que o Senhor lhe acrescente as bênçãos à leitura da palavra do Senhor, e que saia de cena, Pai, qualquer pensamento humano que seja desse corpo chamado Hermínio. Eu nada sou, Pai, mas me entrego completamente nas tuas mãos, Pai, nesta hora. Que seja o Senhor o dono da tua palavra, Pai, e que o tema que nós vamos falar aqui nesta tarde, Pai, que seja na direção do Espírito Santo e não a mim, Pai, porque eu não sou digno, mas me entrego como instrumento em tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, sobre essas leituras nós vamos falar aqui nesta tarde, né? Vamos ler novamente então aqui. E todo o povo viu os trovões. Isso aqui é Êxodo 20, versículo 18 e 19. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Agora aqui em 1 Coríntios 14, versículo 37, o apóstolo Paulo disse assim, ó: Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Irmão, nós vamos falar nesta tarde então sobre esta é a maneira que Deus trabalha. Então a gente já pode notar, irmão, que desde aqueles tempos lá antigos, Deus ele sempre usou um homem na terra, um profeta, Deus ele sempre falou através de um profeta. E a gente sabe que desde aqueles tempos lá, começando lá por Enoque, Enoque foi um profeta dos tempos antediluviano, antes ainda que viesse o dilúvio. Enoque foi um profeta que escreveu os acontecimentos que viria ainda acontecer e ainda estão acontecendo. Então a gente sabe que desde aqueles tempos lá, quando aquele povo falou: mas nós não vamos entrar na presença do Senhor, mas entre você na presença do Senhor, e o que Deus falar para você, nós vamos te ouvir. E a gente sabe que desde aquele tempo Deus tem provado isso. Essa maneira, então Deus ele sempre fala, irmão, através de um profeta. Deus ele sempre fala através de um profeta. E nós sabemos que quando Deus levanta um homem nesta terra, quando Deus levanta um homem nesta terra, ninguém jamais poderá derrubar o seu ministério. Seja ele um ministério evangelístico, seja ele um ministério de um pastor, seja ele um ministério de um obreiro, até mesmo Deus dá dom aí para as mulheres. Tem irmãs aí que pregam maravilhosamente, que são usadas, obviamente, por Deus.
Então, quando Deus levanta, irmão, um homem nesta terra, tá? A gente vai ler ali em São Mateus, né? Ali no livro de São Mateus ali, né? São Mateus 10, nós vamos ler em São Mateus 10, versículo 41 e 42, lá, para que isso aqui venha comprovando isso aqui, que tudo isso que nós estamos falando aos nossos irmãos, isso aqui são tudo coisas tiradas de dentro das Escrituras. Então, irmão, essa sempre foi a maneira que Deus sempre trabalhou. Essa sempre foi a maneira que Deus sempre trabalhou. Deus, hoje, ele não trabalha se não for através de um homem. Ele não levanta dois homens no mesmo lugar, pode levantar a menos que esteja no mesmo espírito. É claro que eu não sou profeta, os pastores não são profetas, mas lá em São Mateus 10, lá no livro de São Mateus 10, você vai ver lá. Você vai ver lá em Amós 3,7, o que está escrito em Amós 3,7, São Mateus 10, versículo 41 e 42, nós vamos passar por essa escritura, para que isso aqui dê isso a confirmação do que nós estamos falando hoje, aqui, nesta tarde. Eu quero mandar um forte abraço, uma saudação ao pastor João Bispo de Santa Maria, Rio Grande do Sul, pastor João Bispo, né, ele esteve em Portugal, né, a gente sabe que ele é um guerreiro de Deus, ele é um homem porta-voz de Deus, né, e domingo na live passada, alguém entrou lá, né? Não sei se foi o pastor João Bispo, né? Mas se não foi também, o nome é igual, né? Mas se for o pastor João Bispo, eu fiquei muito feliz, e se não foi ele, fiquei feliz da mesma coisa, porque a gente sabe que um filho de Deus ouve a palavra do Senhor nosso Deus. Quero mandar um forte abraço ao pastor João Bispo, que Deus abençoe o senhor. O senhor é um homem que está viajando aí até para Portugal aí, né? O senhor fez a segunda visita lá em Portugal, a gente veio pelo Facebook. Que Deus abençoe o ministério do senhor aí e continue esse ministério blindado por Deus aí, tá? Então a gente sabe, irmão, que hoje a maneira que Deus trabalha, esta é a maneira que Deus trabalha e sempre foi aprovado por Deus. Então quando Deus levanta um homem, irmão, quando Deus ele levanta um homem, não importa em que altura que aquele homem esteja dentro da Bíblia, se ele seja simplesmente um evangelista, se ele for simplesmente um obreiro, tá? Então deixa ele, irmão, porque se aquela obra é de Deus, se aquela, você vê aqui ali em Atos 5, versículo 17 em diante ali, quando aqueles discípulos de Jesus Cristo ali, né, foram prender aqueles discípulos de Jesus Cristo ali, nós vamos ler isso aí também. Então, irmão, quando um ministério é de Deus, ninguém consegue derrubar aquele ministério. E esta, irmão, sempre foi a maneira que Deus sempre trabalhou, tá? Então eu quero até ler algumas coisas aqui, que isso aqui é tirado dentro da Bíblia, essa literatura aqui, a necessidade de um profeta. Então algumas coisas eu estou ponhando aqui também nesta live que eu estou fazendo, para que os irmãos possam ver que isso que eu estou falando é Bíblia, irmão. Isso aqui são a palavra do Senhor, não sou eu, é a palavra do Senhor nosso Deus. Então eu sempre peço a você, meu irmão, minha irmã, se você não acredita no que eu estou falando aqui, não critique não. Porque muitas vezes você pode achar que você está fazendo a coisa certa, você está tentando se combater contra Deus. E você sabe que se combater contra Deus é besteira, tá? Porque a palavra de Deus, irmão, ela segue, o que é de Deus nunca cai. Então esse folheto aqui, necessidade de um profeta, eu quero ser bem rápido, irmão, para que eu não passe do horário. Então veja aqui, ó, a necessidade de um profeta. Cada vez que Deus tem revelado a sua palavra, o tem feito através de um profeta. Enoque foi um profeta do tempo antediluviano. Deus lhe revelou sua palavra. E ele falou de eventos que ainda estão por suceder. 3 gerações depois, Deus levantou a Noé e lhe revelou a situação espiritual e o juízo iminente do dilúvio, porém eles não creram. Irmão, Deus já falou lá através de Enoque.
Enoque já veio preparando o povo, falando que, eu creio que Enoque deve ter falado, vai vir um dilúvio. Quando Deus arrebatou Enoque aos céus, porque Enoque ele foi andando, simplesmente subiu ao céu. Deus levou ele ao céu vivo. Agora depois Deus veio e apareceu para Noé, um fazendeiro talvez lá, talvez não tinha nem alfabetizado, não era. Mas Deus achou graça em Noé. Deus apareceu para Noé e disse para Noé, Gênesis 6, vai lá em Gênesis 6, você vai ver lá o que Deus falou para Noé. Deus falou para Noé, o meu espírito não tem como ter união com o espírito do homem, porque o homem só vive pecando. O pecado do homem chegou a tanta altura, que chegou nas minhas narinas, chegou lá no trono da graça o pecado do homem. Eu vou mandar um dilúvio e vou destruir toda essa carne, vou destruir todo esse pecado. Então, irmão, Deus ele sempre fala através de um profeta. Deus ele sempre falou através de um profeta. Você vê que lá em Amós 3, versículo 7, lá está falando, certamente o Senhor Jeová é Cristo, é Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente o Senhor Jeová, ele não faz coisa alguma sem revelar o teu segredo aos seus servos, os profetas. Então, irmão, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Então, irmão, isso que eu estou falando aqui, eu aprendi com um profeta. Você pode ver, irmão, toda pessoa que está dentro da palavra do Senhor, não pertence a denominação nenhuma, mas pertence ao reino do Senhor nosso Deus, fundado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é a Bíblia Sagrada. Agora você vê que naquele tempo de Moisés, Deus aprovou a atitude daquele povo. Porque aquele povo falou, Moisés, nós não somos dignos, nós estamos carregados de pecado. Entra você, Moisés, na presença do Senhor. E o que o Senhor fala, Moisés tinha subido lá e trouxe na pedra os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu de lá, o rosto dele brilhava. O rosto dele resplandecia. O povo não conseguia olhar no rosto de Moisés, porque o rosto de Moisés brilhava. Moisés desceu cheio do Espírito Santo, como foi um homem de Deus, que Deus andou com Moisés. O povo falou, não, Moisés, fala você com Deus, e que Deus falar para você, nós vamos ouvir. Nós vamos ouvir, Moisés, o que Deus falar para você. E Deus aprovou, irmão, essa atitude. Então, esta é a maneira que Deus trabalha. Deus ele tem que ter alguém para que ele possa abrir a boca desse alguém e poder estar falando a palavra dele. Porque Deus ele é espírito e ele procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. Esta é a maneira que Deus trabalha. Esta é a maneira que Deus trabalha. Se estas obras for de Deus, elas jamais cairá, porque elas não são do homem, mas sim é de Deus. Então a gente vai ver aqui em Atos 5 aqui, tá? Eu vou acabar de ler um pedacinho dessa literatura aqui, para a gente ir aqui em Atos 5, para você ver o livramento que Deus deu para aqueles discípulos dele ali, que estava sendo açoitado pelo povo por causa da palavra. Essa é a maneira que Deus tem estabelecido, segundo as Escrituras, para falar ao povo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, a mesma leitura que eu li agora, né, irmão? E o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus para que não morramos. Então você vê, irmão, que Deus, essa sempre foi a maneira que Deus trabalhou. Deus se levanta, irmão, um homem onde quer que ele quer, ele levanta.
Onde a palavra dele tem que ser falada, Deus levanta o homem ali. Agora, outros podem criticar, irmão, pode falar o que quiser, mas se aquele ministério, se aquela obra é de Deus, ela não tem como cair. Se aquela obra é de Deus, irmão, ninguém consegue tirar. Ninguém consegue tirar. Agora, vamos voltando aqui em Atos 5, versículo 17, para você ver a maneira como Deus trabalha, irmão. Então, quando Deus levanta um homem, irmão, quando Deus levanta um ministério, não importa qual seja o seu ministério, se você é um obreiro, se você é um evangelista, se você é um pastor, foi Deus que te fez e não foi o homem. E quando Deus levanta um pastor, irmão, aquele ministério jamais cairá. Mesmo que ele seja criticado, irmão, seja defamado como for. Se aquele homem, aquele ministério for de Deus, ninguém jamais derrubará. Agora veja bem aqui em Atos 5, versículo 17. Veja bem aqui para vocês verem bem, ó. Olha a leitura em cima. Os apóstolos são milagrosamente tirados da prisão e dão testemunho perante o sinédrio, o conselho, aí embaixo, o conselho de Gamaliel. Então veja, olha aqui, irmão. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos seduceus, e encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão. Olha aí, irmão. Por quê, irmão? Por inveja. E muitas vezes, irmão, às vezes um evangelista, ele está crescendo, um obreiro está crescendo, no ministério, no pastor, aquele pastor tira ele de cena, porque ele fala, esse púlpito é meu, o tal homem aqui sou eu. É nada, irmão, ali é de Deus. O homem não é nada. O homem tem que entender que ele não é nada. Irmão, perdão da palavra que eu vou falar para vocês agora. Eu ouvi uma pessoa falando, irmão, não vou falar nome nem em lugar nenhum. Eu ouvi uma pessoa falando do certo homem que Deus tirou dessa terra, que esse homem falou coisa que, de dentro da Bíblia, que nem o próprio irmão Brando, o Senhor Jesus Cristo, não falou. Eu vi a pessoa falando isso aí. Eu não estou aqui para criticar ninguém, então. Eu estou aqui porque eu creio na palavra do Senhor nosso Deus. Então, irmão, quando o ministério é de Deus, irmão, ninguém pode derrubar jamais. Então, quando o homem chega a um ponto que ele acha, irmão, que ele é o tal, tem homens aí que ele acha que ele é até mais do que Deus, irmão. Ele pega a Bíblia dele, em uma igreja cheia, ele chega todo cheião ali, às vezes aquela gravata brilhante, tudo brilhando ali, né? Ele acha que ele é o tal. Não, irmão, o tal é Deus. Jesus disse, vós me chamar de mestre bom, bom é só um, que é Deus, o Pai que está no céu. Tá? Então, irmão, quando as pessoas às vezes querem combater uma pessoa, eu acho bom que a pessoa preste atenção, ninguém deve combater ninguém. Quero mandar uma saudação à irmã Aurinda de Goiôerê, Deus abençoe a senhora. Mas de noite o anjo, quando ponharam eles na prisão, Atos 5,19, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas estas palavras. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando-lhe anunciaram, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, e todas a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas,
mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um ancião, lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinando o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho e ao sumo sacerdote, os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar mão sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Então veja bem, irmão, quando Deus lança um homem nessa terra, irmão, é Deus nele. Quando aquele homem está inteiramente rendido a Deus, então é Deus. Ninguém jamais consegue, irmão, tá? Ninguém jamais consegue derrubar aquele ministério. Porém, Pedro respondendo, e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vos mataste suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhos acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que obedecem. E ouvindo eles isto, enfureciam e deliberaram matá-lo. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que deram ouvidos foram dispersos, reduzido a nada. Reduzido a nada. Irmão, eu tenho mais um pedacinho que eu nem vou ler, senão não vai dar tempo nem de eu ler a mensagem. Então você vê, irmão, que quando Deus ele levanta um homem, é por isso que nós estamos falando. Esta é a maneira que Deus trabalha, irmão. Deus ele levanta um filho em cada lugar. Agora, se nós formos voltarmos aqui no livro aqui ó, em São Mateus. Vamos vir aqui em São Mateus. São Mateus 10. Aqui no livro de São Mateus 10, versículo 41 e 42. Você vê como é que Deus trabalha. São Mateus 10, versículo 41 e o versículo 42, que diz assim, ó: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe o justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. Viu, irmão? Então você vê que Deus, se você recebe um profeta em galardão de profeta, você recebe galardão de profeta. E se a palavra de Deus ela vem a você, irmão, você é um pequeno Deus nessa terra, porque Deus está em você. Você está completamente rendido a Deus. Esta é a maneira que Deus trabalha. Você está completamente rendido a Deus. Você sabe que naquele tempo do profeta Noé pregou para aquele povo 120 anos. 120 anos, Noé pregou para aquele povo, dizendo para o povo: olha,
Eu estou construindo esta arca, porque Deus ele vai mandar chuva sobre a terra, e todo que não entrar dentro desta arca aqui vai se afogar nas águas. Noé pregava para aquele povo: vocês se arrependam, aceitem a palavra de Deus, venham me ajudar a construir essa arca, porque aqueles que entrar dentro dessa arca vai escapar desse dilúvio que vai vir aí, esse dilúvio que vai vir, e todo que não obedecer a Deus vão ser afogados nessas águas. Noé estava pregando o arrependimento, mas o povo, irmão, ninguém acreditava naquilo. Agora eu estou falando para vocês que tem um arrebatamento. Tem um arrebatamento. E quem pode ser levado nesse arrebatamento, irmão? É aqueles que estão obedecendo a palavra do Senhor, procurando dar o melhor para o Senhor dentro das Escrituras Sagradas, procurando obedecer os mandamentos do Senhor nosso Deus. Porque você vê em Amós 3,7, quando o profeta Amós, ele subiu lá, ele olhou lá de cima, ele viu o pecado que estava ali naquela cidade. O ministério dele não foi um ministério tão longo, tá? Mas ele foi um homem, foi um profeta usado por Deus ali, irmão. E todos que ouviram ele, eu tenho certeza que entrou lá na glória. Mas quem não ouviu ele, não entrou. Então Deus falou que tem um arrebatamento, irmão. E para você ser levado nesse arrebatamento, você tem que estar baseado no que Deus deixou. Esta é a maneira que Deus trabalha. E se você está obedecendo os mandamentos do Senhor nosso Deus, você é um candidato eleito, preparado para esta mensagem, para que você seja levado no rapto. Quem recebe um profeta em galardão de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. Então, se você, irmão, você está andando completamente dentro da palavra de Deus, você está em obediência a Deus, você não precisa se preocupar não, irmão. Porque tudo que vier, Deus ele arrebata de você, ele tira. O inimigo pode tentar te derrubar como ele quiser, irmão. Quando Deus ele levanta um homem aqui nessa terra, irmão, que é na base desse fundamento aqui, tá? Sendo desta maneira que Deus trabalha, esse ministério jamais poderá ser derrubado. Jamais. Tá? Então esta é a maneira que Deus trabalha. Ele sempre tem alguém em algum lugar que ele está usando esta pessoa. E quando um homem é usado por Deus nessa terra, irmão, aquele ministério dele é brindado por Deus. Ninguém jamais poderá derrubar este ministério. Porque isso aí é Deus, irmão. É Deus falando através de lábios humanos. Você vê que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 14 ali. Tá? Você pode ver. Você vê o apóstolo Paulo falando. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. E se eu estou, irmão, corretamente dentro da palavra do Senhor, obedecendo os mandamentos do Senhor e falando a verdade, eu não me preocupo com o que alguém possa falar, irmão. Porque a gente sabe, a gente tem certeza disso, irmão. Quem conhece a palavra de Deus sabe que aqueles que são de Deus ouvem a palavra do Senhor nosso Deus. Aqueles que são de Deus ouvem o que é de Deus. E essa aqui, irmão, sempre foi a maneira que Deus sempre trabalhou. E quando Deus levanta um profeta nessa terra, irmão, aqueles que seguem esse caminho que Deus falou através de profecia, através desse profeta, todos aqueles que ouvem esse ministério e andam em obediência a ele, irmão, são os escolhidos de Deus, os eleitos, preparados para ser levados neste arrebatamento. Então, esta é a maneira que Deus sempre trabalhou, irmão. Deus ele tem que sempre ter alguém para que ele possa abrir a boca desse alguém e estar falando a palavra dele. Agora você vê ali com os apóstolos ali, ó, do Senhor Jesus Cristo, né? Ou daqueles apóstolos ali, ó, foram levados ali, aqueles que tentou contra eles ali, irmão, foram reduzidos a nada. Tá? Foram reduzidos a nada. Nenhum deles, né? Você vê quando ali, ó, quando Gamaliel, ele levantou aí e disse: varões israelitas, cautelai-vos a respeito de que haveis
de fazer a estes homens, porque antes destes levantaram-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se juntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, porque para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Você viu, irmãos? Então, irmão, se Deus dá um ministério para um homem, esta é a maneira que Deus sempre trabalhou. E aquele povo lá, desde o tempo de Moisés lá, no tempo de Enoque, no tempo de Noé, quando Deus levantou o profeta Noé, no tempo antediluviano ali, né? Então, irmão, Deus sempre foi desta maneira que Deus sempre aprovou, porque se Deus ele aparecer no meio do povo, aí o povo se queima tudo, tá? O povo está tudo contaminado pelo pecado, o mundo está cheio de pecado hoje, todos nós temos pecado, né? Mas existe uma diferença de um filho, de uma pessoa que ama a Deus acima de tudo, que anda em obediência a Deus. Existe uma diferença de um homem que anda em obediência a Deus e também de um homem que não obedece às coisas de Deus. Porque aquele que está andando com Deus, irmão, ele é guiado pelo Espírito Santo. É quando o Espírito Santo desce aqui e entra naquele compartimento do coração, ali ele faz morada. São João 14, versículo 23. Eu já quero aqui ler a mensagem do irmão Brano aqui. A mensagem a maneira de um verdadeiro profeta. E se você, irmão, você está em obediência a Deus na palavra dele, você é um pequeno profeta. Você é um profeta, você está profetizando. Você é um pequeno profeta. Jesus não falou que aquele que recebe um profeta em qualidade de profeta recebe galardão de profeta? E aquele que recebe a palavra de Deus em qualidade da palavra de Deus, ele é um pequeno Deus nessa terra. É assim que Deus trabalha. Então vamos ver aqui essa mensagem que o irmão Brana pregou, né? O irmão Brana pregou esta mensagem no dia 13 de maio de 1962 em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos da América. A maneira de um verdadeiro profeta. Então vamos ver o que o irmão Brana falou aqui. E a razão pela qual ele veio para esta cidade, está falando ali do profeta Amós, né? E essa razão pela qual ele veio para esta cidade foi por causa da palavra ter vindo a ele. E quando a palavra de Deus, quando a palavra do Senhor vem a um verdadeiro servo, ele deve ir, não obstante as circunstâncias, ou não obstante as dificuldades, ele deve ir de qualquer forma, se ele estiver preparado, se ele sentir assim, se ele quiser, se tudo mais, ele deve ir de qualquer forma, isto é Deus falando, e ele deve conduzir esta mensagem, porque ele jamais vai por insensatez, ele jamais vai por dinheiro, ele jamais vai por popularidade, ele somente vai no nome do Senhor. Por uma coisa, ele tem uma missão, e ele é enviado do Senhor.
ele é a palavra de Deus, porque ele está conduzindo a palavra do Senhor. Aquele é um verdadeiro profeta do Senhor. Vê, irmão? Meu texto é a maneira de um verdadeiro profeta. A maneira de um verdadeiro profeta de Deus. Tá? Então, irmão, se você está dentro da palavra do Senhor, você está andando em obediência a Deus, você é um profeta de Deus. Você é um pequeno profeta de Deus. Porque, irmão, se você é filho de um ministério de um profeta, irmão, aquele mesmo espírito que está no profeta, está na noiva dele agora, está nos escolhidos dele agora. Eu não tenho dúvida, irmão, que aquele mesmo espírito está em mim, está em cada eleito dele escolhido nesta terra. É por isso que nós estamos falando a palavra do Senhor. Nós estamos anunciando a palavra do Senhor. Shalom, shalom, shalom. Malaquias Vasco, Deus abençoa. Missionário Elias, obrigado. Deus abençoa por estar aí. É o missionário lá de Moçambique, da África. Deus abençoa, missionário Elias. Amém. Força para vocês e Deus abençoa também. Vamos seguindo aqui, ó. No parágrafo 58, a mesma mensagem. A maneira de um verdadeiro profeta. E ele está falando ainda de Amós. Ele era um homem inteligente e todo correto. Israel estava numa condição de apóstata. Ou apóstata. Seus pregadores, seus sacerdotes e também seu governo, todo tinha deixado a palavra do Senhor. Ora, eles não criam naquilo. Eles criam que eles estavam com a palavra do Senhor. Mas há caminhos que parecem ser retos a um homem, mas o final deles são caminhos da morte. Porque estavam eles errados? Ou como poderia um homem crer naquilo que eles estavam errados? Todo um clero de homens, milhares de pregadores, e sacerdotes e reis e governos, todos que professavam ser adoradores de Deus, e ainda todos eles estavam errados. Vemos? Seguindo aqui. Então eles não precisavam de um rei para a prosperidade. O que eles precisavam era de um profeta, porque a palavra do Senhor, ou a interpretação da palavra do Senhor, vem a um verdadeiro profeta. Às vezes você pode ver qual é o seu caminho. Então, é um caminho muito áspero, quando todos os sacerdotes e todos os pregadores e todos os adivinhadores e o próprio governo contra ele. Contudo, ainda a palavra do Senhor vem ao profeta, e a ele somente. Ele tem a palavra correta, embora ele tivesse a mesma Bíblia que eles tinham. Mas a palavra era para ele. Deus estava vindicando que ele tinha a palavra. Então, se você tem a palavra, irmão, não se preocupe. Deus, ele encarregará de cuidar de você, do seu ministério. Esta é a maneira que Deus trabalha, irmão. Sempre foi desta maneira. Deus, ele sempre tem alguém na terra que está com ele na palavra dele. Agora, se alguém quiser criticar, irmão, que critica. Foi como o apóstolo Paulo falou. Né? Foi como o apóstolo Paulo falou ali, ó. Tá? Como o apóstolo Paulo falou ali, ó. O apóstolo Paulo falou aqui, ó, em 1 Coríntios 14. Ele disse, ó, se alguém cuida ser profeta, ele disse, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. E que eu estou levando até você, irmão, são mandamentos de Deus, é um mandamento da Bíblia, da palavra do Senhor. Vamos seguindo aqui.
Parágrafo 60 da mesma mensagem, a maneira de um verdadeiro profeta. Eles tinham os mais notáveis prédios e os sistemas religiosos, e assim por diante. Aquilo que eles sempre tiveram, altares construídos em toda parte, e todas as espécies de coisas, mas ainda assim, eles estavam a 1.000.000 de milha da palavra, irmão. Está tão fora, 1.000.000 de milha, fora da palavra do Senhor. Fora da palavra de Deus. E eu penso, eu mesmo, o quadro encaixaria perfeitamente hoje, quando eu leio este livro de Amós. De Amós. Vocês devem lê-lo quando forem para casa. Todo o governo, sacerdote, todos eles tinham deixado a palavra do Senhor, tinham deixado a palavra de Deus. Tem muitos caminhos para o homem, ele pensa que é o caminho reto, mas o seu fim é a morte. Ele acha que ele está fazendo a coisa certa, ele vai estar combatendo contra Deus. E é a morte, porque aquele que está fora de Deus está morto. Seguindo aqui, ó, parágrafo 61. Eu gostaria apenas de ler uma outra parte aqui das escrituras aqui. Eu quero mostrar onde eles fizeram isso. Agora, leiamos aqui o 2º capítulo e o quarto verso, apenas 1 minuto. Assim diz o Senhor, é lá em Amós 3, né? Assim diz o Senhor, por 3 gerações de Judá e por 4, não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor. Aquela era a palavra, desprezaram-na, e ainda eles acham que a tinham, e não guardaram seus estatutos, antes deixaram enganar por suas próprias maneiras. Ora, eles tinham a palavra da Bíblia, porém, as mentiras que eles tinham juntados com ela, tinham feito com que eles a errassem após as quais andaram seus pais. Então você vê, irmão, você tem que ter cuidado. Você tem que falar a palavra do Senhor, a Bíblia. E que um profeta falou, irmão. Porque um profeta, ele é um vidente, ele é um homem que fala com Deus. E Deus, ele hoje nos fala através da sua palavra. Porque se você recebeu um profeta em galardão de profeta, você recebeu galardão de profeta. Vamos seguindo aqui, já encerrando aqui. 62. Vem a razão? Agora eles tinham tido erro, porque eles haviam colocado suas próprias traduções ou interpretações à palavra. E eu achei que isto estava ajustado para hoje, quando tantos querem colocar sua própria ideia à palavra. E nós entramos em confusão. Que repreensão de Deus esse profeta teve, irmão? Isso aqui foi o profeta Amós falando. Agora, Amós era um profeta de Deus, um verdadeiro profeta. Qualquer homem que já leu sobre Amós conhece a coragem daquele homem. Destemido de Deus, ele é considerado um dos profetas menores, pois ele não permaneceu muito tempo, mas ele certamente colocou o machado à raiz da árvore. Ele foi um dos profetas destemidos, ele foi um dos mais destemidos dos profetas. E ele veio com uma unção, ele veio com assim diz o Senhor, e ele sabia o que ele estava falando, porque a unção de Deus estava sobre ele para trazer a interpretação correta da palavra de Deus para eles. Viu, irmão? Já encerrando aqui. Se o Espírito de Deus tocar um real profeta de Deus, ele clamará com a palavra. Eu não quero ser crítico, mas quem pode colocar? Quem pode se colocar e olhar sobre tal coisa? E professar ser um servo de Cristo e não proclamá-lo? Não me importa a que denominação, não me importa o que a denominação diria ou o que alguma igreja dissesse. Esta é a razão pela qual eu não pertenço a elas. A primeira coisa,
eles te chutariam para fora. Mas a palavra de Deus vem primeiro. Se você for um mensageiro, você tem alguma coisa a dizer. Se você disser qualquer coisa contrária a esta palavra, você não é um mensageiro de Deus. Você é um mensageiro do pacto, de alguma denominação ou alguma teoria. Mas um mensageiro de Deus tem a palavra de Deus. E nosso amigo, esta manhã, enquanto olhamos nele, ele tinha a palavra de Deus, porque ele era um verdadeiro profeta de Deus. Então, irmão, se você tem a palavra de Deus, você é um verdadeiro profeta de Deus, porque você é filho desse ministério. Se você está corretamente dentro da palavra de Deus, irmão, esta é a maneira que Deus trabalha. Deus, ele tem alguém, tá? Para abrir a boca desse alguém, porque ele falou para a mulher samaritana lá no poço de Jacó, que Deus, ele é espírito, e ele procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. E se você está dentro da palavra do Senhor, você é um pequeno profeta de Deus. Esta é a maneira que Deus trabalha e sempre trabalhou, irmão. Quando Deus levanta um homem, aquele homem, Deus se encarrega de cuidar daquele homem. Do que ele falar, irmão. Porque Deus, irmão, ele olha a intenção que está no coração de cada filho e filha dele nessa terra. Deus, ele vai olhar o que está no teu coração. Se você está sendo verídico diante de Deus, irmão, se você está sendo verídico diante de Deus, você está sendo verdadeiro diante de Deus, Deus vai te usar, irmão, todos os tempos. Você é um pequeno profeta de Deus nesta terra. Esta é a maneira que Deus trabalha. Então você tem que deixar Deus te usar, irmão. Se você vai em algum lugar, você vê Deus usando o irmão, glorifique a Deus. Não importa qual seja o ministério dele, glorifique a Deus. Esta é a maneira que Deus trabalha. Eu quero agradecer a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs aí, né? Hoje eu não vi a Isa nem o Panca lá, não entraram hoje, né? Lá em Lins lá, e sempre entram lá, mas não entraram não. Que Deus possa vos abençoá-lo, viu? E que Deus possa abençoá-lo, todos os filhos do Senhor nesta terra, Pai. Os irmãos de Goiânia, né? Pastor Jonas de Goiânia, que ficou no lugar do saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva, que partiu também para a glória, né? Deus abençoe o pastor Vicente de Palmas, Tocantins, pastor Leônidas, pastor João, né? Os outros pastores que tem ali. Pastor também ali de Confresa, Mato Grosso, pastor Eracilde de Confresa, Mato Grosso, Deus abençoa. Pastor Edmilson de Redenção, pastor Edmar de Gurupi, Formoso do Araguaia, Deus abençoa. Entre aí, gente, vamos participando aí. Que Deus possa abençoar também o irmão José do Lari, Carlos Eduardo Sanches. É o Carlos Eduardo, Deus abençoe você também por estar aí, né? Já estou no encerramento já desta pregação, tá? Boa tarde para você também, excelente trabalho para você. Creio que você deve estar trabalhando, né? Que Deus abençoe você aí, né? Toda a nossa família também. Grande Deus e Pai, obrigado, meu Deus. Quero mandar um abraço para Maria também ali de Curitiba. Deus abençoe a Maria. A Lindaura ali da Espanha, a Lourdinha também. Deus abençoe vocês. Grande Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, por todos aqueles que ficaram conosco até agora. E que esta palavra, Pai, ela possa chegar nos corações dos escolhidos do Senhor nesta terra, meu Pai. Cada dia, meu Deus, eu peço perdão ao Senhor pelos meus erros, pelas minhas fraquezas. E peço, meu Deus, muito agradecido por eu ser um instrumento em Tuas mãos, Pai. Eu, embora indigno, mas minha vida, Pai, sempre foi entregue nas mãos do Senhor. Que o Senhor possa abençoar todos e todas aí, que através, Pai, eu oro por você, meu irmão, minha irmã, você que está no leito de uma enfermidade, você que precisa de uma cura, você que precisa de um emprego, você que está com uma questão difícil ali na justiça, que Deus possa abençoá-los. Aquele que você que está precisando de uma aposentadoria também, que talvez está em dúvida, que
possa ser errado. Deus, Ele conhece. Eu tenho certeza que quando Deus opera, agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até domingo que vem, querendo o Senhor, se for da tua vontade, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus faça resplandecer o teu rosto, e dê a paz no teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.